Parece que ainda... Agora está. Meus amigos, meus irmãos, todos vocês que nos acompanham, a minha gratidão, o meu, o meu muito obrigado a todos vocês. Estamos iniciando o ciclo 2022 e como nós colhemos bons frutos em 2021, nós vamos continuar com esse expediente para 2022. Serão aí 52 expositores a trazer aí as suas mensagens, os seus conhecimentos, as suas experiências, lecionando para todos nós aqui as lições de amor, as lições do Evangelho, as lições da doutrina espírita. E hoje nós estamos aqui abrindo a o nosso ano 2022. Já não precisa se apresentar muito, mas se ele quiser fazer trazer algumas informações, poderá ser feita, porque você sabe, né, ô João, muita gente pode estar começando hoje conosco, né, Sim. e não tem conhecimento de quem é o João Márcio, né? Então, é o nosso querido amigo de Cerqueira César. Ele fechou 2021 e nós deixamos a chave com ele e ele está abrindo 2022. Boa noite, João. Um grande abraço para você. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Eduardo. É uma alegria imensa estar com vocês novamente. A CELD é uma casa abençoada, realmente. Com muita alegria, fechei 2021 e com muita honra que abro 2022. E meu grande abraço a todos os nossos irmãos que aqui estão, companheiros que estão nos acompanhando aqui. E se eventualmente alguém ainda não me conhece, eu gostaria de dizer apenas que sou apenas um estudante da doutrina tentando compartilhar aquele pouco que eu já aprendi. Tá suficientemente boa a definição. E nós ficamos aí satisfeitos também. Eu só queria acrescentar um adendo aí, que quando eu publiquei a agenda de 2022, teve um amigo nosso que está participando pela primeira vez, olhando, analisando a agenda, e retornou para mim: senhor Eduardo, quem é João Máximo? Porque ele deve ser o máximo mesmo, ele vai participar 3 vezes da sua agenda. Eu falei: o João Márcio é um grande amigo nosso, um grande estudioso do Evangelho, da doutrina, e traz para nós sempre aí a sua didática maravilhosa, colocando os ensinamentos em nossos corações. Então, de repente, eles vão entrar em contato, que eu passei para eles o seu contato. Mas Eu vamos, agradeço. então, nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima. Inicialmente, agradecê-los por tantas dádivas concedidas a nós. Nós só podemos agradecer, Senhor. Agradecer. Agradecer por esse momento também, momento de luz. Momento de luz. Nós, muito honradamente, Senhor, estabelecemos e ele foi alicerçado na rocha viva do Evangelho, está firme aqui e nós vamos continuar com esse expediente. Então, Jesus amado, ser conosco mais uma vez, nos abençoando, nos protegendo, envolvendo o nosso amigo expositor, o nosso João, para que ele possa trazer para nós tudo aquilo que ele preparou para essa noite. Obrigado, Senhor, e que assim seja.
João, a tela é sua. Felicidade. Gratidão, Eduardo. Pode iniciar. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estou aqui com vocês novamente. Hoje falaremos de pecado. E quando falamos em pecado, nos vem à mente um insulto a Deus, castigo, inferno. Essas definições que nos foram colocadas ao longo do século. Então, hoje, a nossa pretensão é analisar um pouco esse contexto sobre essa palavra, que nós aprendemos a colocá-la com um peso muito grande. Mas para começar a nossa análise, nós precisamos abrir as páginas do Antigo Testamento, mais propriamente o segundo livro do Antigo Testamento, conhecido pelos judeus como a Torá, que é o livro de Êxodo, escrito por Moisés. E lá encontramos o próprio Moisés recebendo as tábuas dos mandamentos da lei e passando ao povo hebreu. O curioso é que quando nós falamos em Moisés e as tábuas da lei, imediatamente nos vem à mente Moisés no alto do Monte Sinai, segurando duas tábuas de pedra, representando os 10 mandamentos. Figura mental essa que é compartilhada por todo o mundo ocidental e por vários filmes que falam sobre essa passagem. Mas o curioso é que no texto bíblico não há nenhuma menção que as tábuas eram duas. Então, por que a definição de duas? Não poderiam ser 3, 4, 5, 6? Com certeza. Mas aí adentra um fato interessante e que se vincula ao tema da nossa noite. Eram duas pelo fato de que pecado, em hebraico, tem duas definições. Duas definições. Não é como a nossa. Pecado para nós é pecado. Para eles tem duas definições. O pecado contra Deus e o pecado contra o próximo. Portanto, a divisão dos 10 mandamentos da lei é feita em duas partes. A primeira parte, do primeiro ao quinto mandamento, ele se refere aos pecados contra Deus. E a segunda parte, o sexto mandamento até o 10º, pecado contra o próximo. Então vamos analisar esse contexto para ficar mais claro. Porque quando nós analisamos os 10 mandamentos, nós encontramos isso. Há uma separação muito clara. Por exemplo, os primeiros 5 mandamentos são pecados contra Deus. O primeiro mandamento: eu sou o Senhor vosso Deus, vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Vamos parar por aí, que já nos cabe a reflexão. Não haverá deuses estrangeiros diante do Deus soberano de Israel. Então é um pecado contra Deus. Segundo mandamento: não utilizarás o santo nome de Deus em vão. É um pecado contra Deus. Tanto é radical isso,
que o povo hebreu, até hoje, os judeus, não utilizam um nome hebraico para Deus. É pecado utilizar a palavra Eli, que é a palavra a Deus. Eles utilizam duas palavras. Adonai, Adonai significa o Senhor dos exércitos, palavra mais usada no Antigo Testamento, e El Shaddai, El Shaddai, que é o Senhor. E aí tem uma definição quase romântica e muito bonita, que deve ser aberto um parênteses. El Shaddai, em hebraico, significa o Deus que acolhe, o Deus que te coloca no peito e te afaga e protege. Olha que lindo, né? Então eles usam ou El Shaddai ou Adonai, mas não usam Eli, que é a palavra correta para definir Deus, devido ao pecado do segundo mandamento da lei. O terceiro mandamento da lei é guardar o sábado, que também até hoje é uma vinculação muito forte no povo hebreu. Tanto é que na Palestina hoje em dia, até hoje em dia, o dia que todo o comércio é fechado e que ninguém trabalha não é o domingo, é o sábado. Ao sábado não se trabalha e se faz jejum até hoje. Então, olha que interessante, que é, segundo o hebraico, ou a cultura hebraica, o Shabat, o dia da conexão com Deus. É o dia que você se desconecta do mundo para se conectar apenas a Deus. Então, o terceiro mandamento. O quarto, que também é vinculado a Deus, porque é honrar pai e mãe. Só que na cultura hebraica, o pai e a mãe, eles são representantes de Deus na nossa vida, que nos criam. Então, qualquer ofensa aos pais é uma ofensa, segundo a cultura hebraica, ao próprio Deus. Como o próprio Kardec define no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta da importância da pater-maternidade na vida do espírito. E o espírito de verdade responde que o pai e a mãe têm o papel de co-criadores com Deus na criação do espírito, na formação do caráter. Né? E o quinto, que é o mais grave de todos, que é uma ofensa direta a Deus, segundo a cultura hebraica, que é matar. Então, esses 5 primeiros são pecados contra Deus. O 6º ao 10º são pecados contra o próximo. Vejamos. O 6º, não furtar ao próximo. O 7º, não levantar. O 7º é não cometer adultério contra o próximo. O 8º, não levantar falso testemunho contra vosso próximo. 9º, não cobiçai a mulher do próximo. E o 10º, não cobiçai a casa do vosso próximo, nem seu servo ou serva, nem seu burro, e nada que lhe pertence. Não ter inveja. É também em relação ao próximo. Então, há 2 formas de pecado na cultura hebraica: o pecado contra Deus e o pecado contra o próximo. O pecado contra Deus é chamado de rete. Rete, R-E-T mudo, rete, e que significa, que tem um nome, ou a tradução literal, é sair do caminho. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, todo mundo que erra, todo mundo que peca, sai do caminho de Jesus, sai do caminho de Deus. Então, esse é o het.
E o pecado contra o próximo é o avonai. Não confundir com Adonai, que é o nome de Deus, o Senhor dos Exércitos. Não, é avonai, que significa, que tem a tradução como pecado contra o próximo, ou sofrimento. E por que eles usam essas duas palavras? Porque todo aquele, segundo o entendimento dos hebreus, e até hoje é assim, aquele que peca contra o próximo, ele traz para si o sofrimento, o que a doutrina espírita chama de lei de causa e efeito. Então tem a sua lógica. O interessante é que percebam, eles levam tão à risca isso, que Jesus foi condenado à morte porque ele pecou o pecado do rete contra Deus. Como? Segundo a acusação do Sinédrio, que é o colégio dos sacerdotes da época, que condenaram Jesus, Jesus pecou contra o primeiro mandamento da lei: eu sou o Senhor vosso Deus. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Então, quando ele se autoproclama filho de Deus, o Messias, eles entenderam que ele estava pecando contra o primeiro mandamento, o rete. E os 5 primeiros mandamentos da lei de Moisés, o crime, o pecado rete, era passível de morte. Não tinha conversa. Pecou contra um dos 5 primeiros mandamentos da lei. Pecou o rete, o pecado contra Deus é morte. Então Jesus foi condenado à morte por ter pecado o rei, pecado contra o primeiro mandamento da lei. Interessante isso, né? Só que a partir de 50 antes de Cristo, quando o Império Romano invadiu a Palestina e assumiu o controle, uma das leis romanas era que os judeus não podiam condenar ninguém à morte, só o Império Romano, a pessoa do governador. Por isso que Jesus foi encaminhado a Pôncio Pilatos, que era o representante de César na Palestina. Mas aí alguém pode perguntar assim, os 2 ladrões, Dimas e o ladrão mau, eles foram condenados porque eles eram ladrões. Mas eles não foram condenados pela justiça hebraica. Porque na justiça hebraica, o 6º ao 10º mandamento, para homens não é passível de morte. Mas, para a lei romana, roubar é passível de morte. Por isso que eles foram mortos, crucificados. Agora, para a mulher, do 6º ao 10º, é passível de morte. Tanto que a mulher que cometeu adultério, a mulher adúltera, foi condenada à morte pelo Sinédrio a apedrejamento. Jesus a salvou. Então veja que interessante isso. E como que eles se liberavam do pecado? O rete não tem jeito, porque o rete é condenação à morte, não tem remissão, não tem perdão na cultura hebraica. Mas aqueles que cometiam o avonai, do 6º ao 10º, eles poderiam ser perdoados através de um sacrifício animal. Eles iam até o templo de Jerusalém, que era o único local em que se podia redimir os pecados, levava um bode ou uma cabra e faziam um ritual de purificação. Eles colocavam na testa do bode ou da cabra, faziam, junto com o sacerdote, uma oração de transferência do pecado, transferiam o pecado para o bode ou a cabra e matavam o bode e a cabra. E assim eles estavam purificados. Então, essa era uma forma que o povo hebreu tinha de se purificar do pecado. E daí nasce dessa tradição
nasce a expressão que até hoje nós temos de bode expiatório, ou seja, o bode que carrega o pecado de outro, o erro de outro. Interessante isso, né? Agora, a partir daí, nós temos a definição grega, porque nós sabemos que por volta de 300 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, conquistou praticamente 90% do mundo conhecido e disseminou o grego como língua oficial do mundo. E a partir daí, os textos evangélicos, tanto o Novo Testamento quanto o Velho, foram traduzidos para o grego. E nessa tradução, eles pegaram a palavra het e a palavra avonai, que são pecados de formas diferentes, e uniram em uma só palavra, a palavra amartia. Amartia, que é pecado em grego. Só que tem o significado traduzido como errar o alvo. Então, pecado para os gregos é errar o alvo. Alguém que quer acertar em uma coisa, fazer alguma coisa certa e erra. Isso é pecado, amartia. O que ocorre? Que no século VI, o Papa Damásio determina ao seu secretário, Jerônimo, que traduza toda a Bíblia para o latim. E aí ele faz a tradução, fazendo a tradução chamada Vulgata Latina, e dá o nome pecado, que era amartia em grego, errar o alvo, para peccatum, que significa, em tradução literal, uma ofensa ao próprio Deus, que é a definição que nós temos até hoje. Então, a palavra pecado e o seu significado, peccatum, passou a ser uma arma de dominação do povo, porque a igreja começou a utilizar-se disso para dominar o povo. Tudo era pecado. Você não pode fazer isso porque é uma ofensa a Deus. Então, a partir daí, começa a ocorrer os problemas que ocorreu durante toda a Idade Média, as Santas Cruzadas, as Inquisições, etc. Mas, se temos a definição hebraica de pecado, a definição grega de pecado e latina, nós temos atualmente, pelo menos para nossos estudos aqui, nós vamos analisar a definição da teologia católica, a definição da teologia evangélico-protestante e a definição espírita, para chegar a um consenso do que é pecado para nós. Então, na teologia católica, existem 3 tipos de pecado: o pecado original, o pecado capital e o pecado venal. O pecado original é o pecado praticado por Adão e Eva no paraíso, por terem comido o fruto proibido. E esse pecado, segundo a teologia católica, é transferido de geração para geração até nós hoje em dia. Tá? Então, esse pecado institui 2 castigos: um para o homem e um para a mulher. Um para Adão e seus descendentes, um para Eva e suas descendentes. Para o homem, segundo o texto literal do Gênesis, do Antigo Testamento, é ganhar a vida com o suor do próprio trabalho, colocando o trabalho como um peso, como um castigo. E para a mulher, a dor do parto. Então, segundo a teologia católica, todos nós já nascemos com o pecado original. E como resolver isso? O sacramento utilizado para a retirada do pecado original é o batismo. Por isso que na Igreja Católica se batiza o recém-nascido,
Porque todo recém-nascido nasce com o pecado original. Quando ele é batizado, é retirado o pecado original dele. E ele se torna puro. Se a criança morre antes de ser batizada, ela vai para o limbo, segundo a teologia católica. Agora nós temos o outro pecado, o pecado capital. Esse pecado é revestido de maior gravidade. É uma passagem só de ida para o inferno. É o pecado cometido com conhecimento e sem arrependimento. Pecado contra a vida, matar alguém ou se suicidar. É um pecado mortal. Não tem saída, vai direto para o inferno, segundo a teologia católica. Já há o terceiro tipo de pecado, que é o pecado venal. Já o pecado venal é mais referente ao avonai hebraico. São pecados menores, que têm reversão. São pecados que podem ser pecados menores, ou mesmo um pecado maior, como matar, mas em legítima defesa ou sem conhecimento que aquilo é errado. Aí a pessoa vai não para o inferno, mas vai para o purgatório. Vai para o purgatório, segundo a teologia católica. Tá? E a forma de remissão desses pecados, tirando o mortal, que não tem jeito, segundo a teologia católica, é o arrependimento e o sacramento da confissão. Então há a possibilidade de se redimir. No entanto, isso é uma teologia renovada hoje em dia, porque infelizmente ao longo da história nós vimos muita deturpação, particularmente em 1520, quando então o Papa Leão X determina as indulgências. O que era indulgência? Indulgência era assim, era uma carta do Papa liberando o cidadão de um determinado pecado, seja mortal ou venal. A pessoa, por exemplo, vamos utilizar um exemplo, a pessoa matava alguém, ia ao Papa, pagava uma régia quantia em dinheiro e recebia do Papa uma indulgência. Eu sei que vocês vão, no mínimo, rir disso, mas é história. O Papa dava uma carta de indulgência, dirigindo-se a São Pedro, que, segundo a teologia católica, é o portador das chaves do portão do paraíso, e deveria ser enterrada essa carta com a pessoa, para quando ele chegasse ao céu, ele entregasse essa carta a São Pedro, e ali estava escrito: eu, Papa Leão X, Papa, na atribuição das minhas funções como autoridade máxima da Igreja Católica, absolvo fulano de tal do crime de morte. E aí ele entraria no paraíso. Uma definição dei há 500 anos atrás. E, logicamente, que isso auxiliou demais os ricos e poderosos do ponto de vista físico, porque do ponto de vista espiritual não há simonia, ou seja, não há tráfico de coisas sagradas, coisas santas. O dinheiro não compra o perdão, né? Mas enfim, é a teologia católica. Agora, eu queria apenas colocar uma retificação do ponto de vista espírita, tá? Em relação aos três pecados. O pecado original, Adão e Eva, essa transferência para os descendentes não é possível. Por quê? No livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, no último item do capítulo 7, é intitulado Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos que relacionam a relação de causa e efeito e justiça divina.
E lá no artigo 21, o Espírito de Verdade deixa claro: o erro é pessoal e intransferível. Ninguém paga pelo erro do outro. Esse é o primeiro ponto. O pecado mortal. O artigo 4º do Código Penal da Vida Futura diz assim: Deus é infinita misericórdia, e nenhum dos seus filhos se perderá para sempre. Todos alcançarão a perfeição. O que vem colaborar ao que foi dito por Jesus: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou será perdida. Portanto, não há erro, não há pecado que você possa cometer que te leve eternamente ao inferno. Até porque, segundo o capítulo 4º da mesma obra, Céu e Inferno, de Kardec, não existe inferno como nós conhecemos. E não existe penas eternas. Tá? Então, é só essa retificação que eu queria fazer em relação à doutrina católica. Já a doutrina evangélica, que infelizmente foi muito deturpada, fugiu demais e hoje quase não se reconhece as 93 teses de Martinho Lutero que ele marcou nos portais da igreja de Bonn, na Alemanha, em 1531, que quebrou a igreja entre a igreja católica e a igreja protestante. E uma das causas para ele quebrar com a igreja foi exatamente as indulgências do Papa Leão X. Mas a definição evangélica que temos hoje de pecado é o seguinte: todos nós carregamos o pecado. Todos nós carregamos o pecado. Deus perdoa todos os pecados, porque Jesus Cristo lavou os pecados de toda a humanidade com seu sangue na cruz. E a partir daí, todos nascemos sem pecado, porque nós fomos lavados a partir da crucificação de Jesus. Mas, quando erramos, quando pecamos, Deus perdoa todos os pecados, desde que cumpramos 3 requisitos. Primeiro, arrependimento. Segundo, o batismo. E por isso que o batismo evangélico é a partir da adolescência, porque o batismo evangélico está vinculado não ao pecado capital, ao pecado original, mas ao arrependimento. Então, para ter arrependimento, a pessoa tem que ter lucidez, que se dá a partir da adolescência. E o terceiro é reconhecer Jesus como o único Salvador. Esses são os requisitos. Porém, há um pecado que não é perdoado, que é, segundo a teologia evangélico-protestante, o pecado contra o Espírito Santo, que é baseado em uma frase de Jesus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 28 a 30, quando Jesus diz assim: Deus é suprema misericórdia e perdoa todos os pecados, mas não perdoa os pecados contra o Espírito Santo. Esses pecadores contra o Espírito Santo irão para o inferno. É o que está nesse versículo. Qual o entendimento deles? Que o pecado contra o Espírito Santo é uma alusão ao que é muito semelhante ao pecado mortal dos católicos. É um pecado contra a vida, um pecado de matar, com consciência e sem arrependimento. Esse vai direto para o inferno. Como nós já falamos, quando comentamos a teologia católica, não existe inferno e não existe pena eterna. Tá? Mas é uma visão evangélico-protestante, nós respeitamos. Tá? Mas, segundo a definição espírita,
Esse texto do pecado contra o Espírito Santo, ele está mais vinculado à questão dos pecados, dos erros cometidos contra as coisas sagradas, dando a ideia ou dando o entendimento de que os erros cometidos contra as coisas sagradas são extremamente mais sérios e mais graves do que outros erros. É essa a definição original, tá? E é essa a definição que a doutrina espírita abraça. Até porque não podemos esquecer o artigo 4º do Código Penal da Vida Futura, último item do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, que está escrito lá. Deus é suprema misericórdia e abençoa todos os seus filhos. Nenhum dos seus filhos se perderá para sempre, pois todos serão perfeitos um dia. Essa é a definição evangélico-protestante. E como se redimir no caso do pecado na visão evangélico-protestante? Exatamente dessa forma que eu coloquei. Em sendo um pecado contra o Espírito Santo, na visão deles, direto para o inferno. Não tem saída. Agora, quando é outro qualquer tipo de pecado, ele pode se arrepender, ser batizado e reconhecer Jesus como o único Salvador. Hoje, a teologia pentecostal e neopentecostal, que é uma derivação da luminosa mensagem de Martinho Lutero, original, ela já admite que o pecado contra o Espírito Santo não é bem assim. Não é só aqueles que não abrange todos os crimes contra a vida. Que determinados crimes contra a vida, desde que a pessoa se arrependa e que reconheça Jesus como o único Salvador e se batize na igreja evangélica, ele pode ser perdoado. Motivo pelo qual, e aí abrimos um parênteses, muitos chefes do tráfico, muitos chefes do crime organizado, nas cadeias, se convertem à doutrina evangélico-protestante e começam a perseguir outras doutrinas que eles acham ser demoníacas, como, por exemplo, até hoje ocorre no Rio de Janeiro, em relação aos cultos afro e às religiões da Umbanda e do Candomblé, por exemplo, que por mais incrível que possa parecer, em pleno século XXI, os chefes do tráfico determinam aos seus seguidores que matem aqueles que no morro ou nas favelas praticam a Umbanda e o Candomblé, né? Mas isso é caso para uma outra conversa. Então, nós já vimos o conceito de pecado hebraico, grego, latim, católico e protestante evangélico. Mas, João, qual é a definição espírita de pecado? A definição espírita de pecado, ela é muito semelhante à definição grega, amartia, ou seja, errar o alvo. O indivíduo quer acertar um alvo, mas ele erra. Ou o het, hebraico, sair do caminho. Você está no caminho certo, aí você sai por algum motivo. Então, na doutrina espírita, nós não utilizamos a palavra pecado. Nós utilizamos a palavra erro. Porque pecado, até pela própria definição latina, uma ofensa a Deus, não tem jeito, né? Agora, quando você erra, você repara o erro e segue adiante. Então, a definição espírita para pecado é erro.
E quem de nós nessa terra de meu Deus já não errou, não erra e não errará? Todos nós, todos nós. Mas o importante é que Deus nos abençoa com seu perdão diariamente, não apagando a falta, como a definição evangélico-protestante e a definição católica. Não. Porque isso seria uma injustiça. Mas ele dá uma nova oportunidade de reparar o erro. Porque no mesmo Código Penal da Vida Futura, último item do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo de Kardec, e desculpe eu estar repetindo demais, é porque esse Código Penal da Vida Futura é essencial para que se entenda os mecanismos da justiça divina e, naturalmente, que a definição de pecado e erro passa por ele. Tá? Inclusive, eu oriento a que vocês deem uma lida com muita calma nesses 33 artigos. Vai aliviar o coração de muita gente que se sente culpado de muita coisa. Tá? Mas, prosseguindo, o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura diz o seguinte: o arrependimento, mesmo sendo um grande passo, por si só não apaga o erro. Há necessidade de aliar a expiação e a reparação. Então, vamos entender o conceito de pecado e de erro desde o início, segundo a doutrina espírita. Tá? Então, esquece que o pecado é uma imposição, um erro nosso em relação a Deus. Porque Deus não fica ofendido com seus filhos. Deus é amor. Então, o erro é assim, pecado entre aspas, tá? Todos nós somos espíritos imortais que envergamos um corpo fluídico chamado perispírito. Quando nós estamos encarnados, esse perispírito se liga a um corpo físico. Quando desencarnamos, ele se desliga desse corpo físico e nós retornamos à pátria espiritual com o corpo fluídico. Esse corpo fluídico, Kardec deu o nome de perispírito. Pois bem, todos nós, quando entramos na fase humana, recebemos um presente de Deus chamado consciência, que é o que nos habilita a saber o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, essa é a nossa consciência. E o nosso livre-arbítrio que comanda as nossas escolhas livremente. Porque, segundo uma frase linda de um grande sacerdote sul-africano, que desencarnou, inclusive, há menos de um mês, um verdadeiro líder espiritual, chamado Desmond Tutu, um grande líder, um chefe da igreja anglicana da África do Sul. Ele diz o seguinte: Deus nos ama tanto que nos prefere deixar livres para sofrer do que nos obrigar a ser felizes. Então Deus nos dá o livre-arbítrio. Sempre que escolhemos errado, sempre que saímos da nossa natureza íntima de seres voltados ao amor e ao bem, filhos de Deus, sempre que erramos, nós fazemos uma marca no nosso corpo fluídico, no nosso corpo espiritual. Sempre. Todas as atitudes da nossa vida marcam. Atitude negativa marca negativamente, uma ferida no corpo espiritual. Atitude positiva lava, limpa o nosso corpo espiritual. Então nós vamos vivendo. Para retirar definitivamente a marca negativa, a ferida no nosso corpo espiritual,
ocasionada pelo erro, entre aspas, pecado, não basta se converter a uma determinada religião, não basta se batizar, não basta reconhecer que Jesus é o Salvador, não basta se arrepender, como diz o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura. O arrependimento não basta. Há necessidade da expiação e da reparação. Então, nós erramos e seguimos a nossa vida. Em algum momento da nossa vida, nós vamos nos deparar, por força da nossa consciência que berra em nós o erro que cometemos, porque a culpa acompanha o culpado aonde quer que ele vá. E enquanto não repararmos o erro, a consciência vai nos cobrar. Nós nos deparamos em algum momento da nossa vida com o arrependimento. O que é o arrependimento? Poxa, não devia ter feito. Me arrependi, nunca mais eu vou fazer. Isso é o arrependimento. A partir daí, eu começo a sofrer pelo erro que eu tenha cometido. Eu me arrependi, eu começo a sofrer. Mas não é um sofrimento físico, é um sofrimento moral, de carregar na consciência o peso de ter errado contra outro. Porque enquanto eu não me arrependo, eu não sinto esse peso. Eu estou tão endurecido ainda que eu não percebo o erro que eu cometi. A partir do momento que eu me arrependo, a dor do arrependimento se torna expiação. É a dor moral de ter errado. E isso nos impulsiona ao terceiro passo para a liberação do erro, entre aspas, pecado, que é a reparação do erro. Eu vou até a pessoa e peço perdão. Reparo o erro que eu cometi. Se ela não me perdoar, a culpa e o problema é dela. Se eu sou perdoado, eu sigo o meu caminho em paz. No momento em que eu reparo o erro que eu fiz, e essa reparação pode ser através da dor e do sofrimento, ou através do bem, da prática do bem. Em relação à pessoa que eu errei, ou em relação a terceiros. Porque muitas vezes eu quero reparar um erro que eu cometi contra alguém, e a pessoa não me perdoa. A pessoa não quer aceitar a minha ajuda, a minha reparação. O que acontece? É ela que vai sofrer as consequências de não me perdoar. Por quê? Porque não perdoar é um erro, é um pecado, é um crime, é um erro. Porque o perdão não é um direito, é uma obrigação. Então vamos colocar um exemplo. Eu desencaminho uma mulher, abuso dela e jogo ela. Ela se torna prostituta. Eu me arrependo, começo a sentir a expiação, a dor moral. Vou e tento ampará-la, retirá-la daquela vida, dar uma vida digna a ela. Ela não aceita. O problema passa a ser dela. Eu reparo, continuando a fazer o bem a outras pessoas. E ela vai reparar a falta de misericórdia que teve comigo. No momento que eu consigo reparar a falta, seja pelo sofrimento, nessa mesma existência ou em existências anteriores, ou pela prática do bem nessa existência ou em existências anteriores, porque para reparar o mal que a gente fez, a gente não precisa sofrer. A gente pode reparar o mal com a prática do bem, conforme a segunda carta de Pedro. Só o amor cobre a vastidão de pecados do mundo. E no momento que eu reparo o erro através do sofrimento ou através do bem, eu estou limpo. Essa marca que eu fiz quando eu pequei, quando eu errei, desaparece. E aí, limpeza a limpeza, eu vou reparando os erros que eu cometo, os pecados que eu caio,
E a partir daí, eu vou me purificando até o momento que eu não tenha mais erro, e aí eu possa adentrar aquilo que o Evangelho fala, o reino do céu, que a doutrina nos define como a consciência tranquila. Então, meus irmãos, pecado como insulto a Deus não existe. Porque não há erro que você possa cometer que seja superior à misericórdia divina. Não há. Pode levar muito tempo para você se arrepender, para você expiar e para você reparar. Mas um dia você vai se libertar dele. Essa é a misericórdia de Deus. Porque nós, infelizmente, estamos vinculados a um Deus criado pelos homens e esquecemos do Deus que criou os homens. Querem ver uma mulher honesta, religiosa, caridosa, tinha um único filho que era o amor da sua vida. Aos 14 anos, ele começa a fumar maconha. Aos 17, cocaína. Aos 20, se torna traficante. Aos 24, morre no embate com a polícia. Segundo a teologia católica e evangélica, ele vai para o inferno. Ela, apesar da dor de ter perdido o filho nessa situação, não conseguir ter resgatado, segue a sua vida continuando a ser caridosa, bondosa e honesta. Morre velhinha, vai ao céu. Encontra Deus. Tu alcançaste o céu, minha filha. Hoje você terá todas as bênçãos, o que você quiser. O que essa mãe perguntará a Deus? Em primeiro momento, cadê meu filho? O Deus criado pelos homens dirá: teu filho está no inferno. Então eu vou no inferno com meu filho. Você não pode. Você alcançou o paraíso. Você não pode ir ao inferno. E ele não pode subir ao céu. Esqueça dele. Como eu já ouvi alguns irmãos evangélicos dizer. Mas o Deus que criou os homens, o Deus amor, não o Deus dos exércitos do Antigo Testamento, mas o Deus Jesus, que Jesus nos apresentou, o Deus Pai, dirá: minha filha, seu filho está no inferno da consciência culpada. Você não pode descer até lá e ficar com ele, porque você está no céu da consciência tranquila. Mas você vai descer à terra, reencarnar, e receberá no teu útero ele novamente. Mas perceba, ele trará deficiências graves, não conseguirá andar, não conseguirá se movimentar, terá uma dificuldade mental, ele não conseguirá elaborar raciocínio lógico, mas ele viverá nutrindo-se, alimentando-se do seu amor por muitos anos, para quando ele desencarnar e você também, vocês juntos subam novamente ao paraíso da consciência tranquila. Isso é o Deus Pai, isso é o Deus amor, isso é o Deus que não olha o erro, o pecado que cometemos, olha a possibilidade, a virtude que existe ainda dormente no coração de cada um de nós. Porque nós não podemos esquecer jamais que somos filhos de Deus. Portanto, somos deuses em essência. A nossa natureza é a bondade e o amor. E sempre que fugimos a essa essência, cometemos o rete, saímos do caminho,
cometemos o amartia, erramos o alvo e sentimos o avonai, o sofrimento. Então, meus irmãos, que Deus nos ilumine a cada um de nós, para que nos pecados diários da nossa vida possamos nos perdoar, entendendo que Deus nos perdoa porque nos ama infinitamente e sabe que um dia nós não tropeçaremos mais e teremos condições de viver a plenitude do reino do céu. Que Deus nos abençoe. O Eduardo, acho que está... Muito bem, João. Isso, agora... Como sempre, trazendo aí as lições, os apontamentos muito lúcidos para que a gente possa compreender certas colocações. Porque os exegetas do Evangelho Sim. dizem que para que a gente possa entender certas passagens, nós devemos retornar no tempo e nos colocar lá diante da sociedade judia, como que era a vivência, e você foi muito claro nisso. João, você falando no final aí sobre o Deus que Jesus nos apresentou, o Deus de amor, o Deus único, e a gente lembra ali do Marcos, quando ele diz, né? Ô Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Já deu ali para nós, né, o conceito do Deus único, né? Sim. E deverás aí amá-lo, tá? E fala tudo aquilo. Então a gente fica muito feliz. E aí, João, com relação a ficar as penas eternas, né? E eu também tenho os meus temas quando eu levava às casas espíritas, levo através das lives agora. A ovelha perdida, João. Eu costumo dizer que lá no final dessa parábola, o Cristo, ele construiu uma lápide de algumas toneladas e escreveu: aqui jaz as penas eternas. Porque Exato. há mais júbilo no céu quando um pecador se arrepende do que 99 não precisam de arrependimento. Aí ele encerra, João, como você encerrou. Porque não é da vontade de meu Pai que se perca um só desses pequeninos. Se não se perca, é o filho dessa senhora aí, se recuperando, se retrabalhando, se arrependendo e retornando à via principal e caminhando e subindo ao céu da consciência tranquila. Muito bem, João. Exato. Eu pediria agora para você, João, fazer a nossa prece de encerramento. Faço sim, Bom, Eduardo. mas antes de você fazer, eu queria dizer que o próximo sábado nós vamos receber aqui a nossa querida amiga de Jaú, Melissa Petri Petrola. Ela não é conhecida nossa ainda, mas eu já estive conversando com ela, assistindo algumas lives dela, muito boa também, sensacional nas colocações. Com certeza estaremos juntos assistindo. Juntos assistindo a nossa querida Melissa. Melissa Petri Petrola estará conosco aqui no sábado que vem. Ô, João, encerra para nós, então. Vamos em todos, então, elevar o pensamento a Deus e ao nosso querido irmão Jesus, rogando a Ele que se compadeça das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Tu sabes, Senhor, que na terra existe muito mais fraqueza do que maldade. Rogamos, nos fortaleça o coração,
para que no momento da queda tenhamos força de levantar e continuar a caminhar. Nos fortaleça o coração e a alma, para que possamos ver em Ti o exemplo a ser seguido e que nós, cada vez mais, possamos seguir o caminho reto do Teu Evangelho de amor, para que o pecado, o erro, possa se tornar cada vez mais distante da nossa vida, até o dia seremos presenteados pela coroa luminosa da consciência tranquila e plena, e possamos, assim, entregar a cruz das nossas dores e dificuldades do caminho, dos desafios e tormentos da nossa jornada, ao Gólgota da nossa própria libertação moral. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe todos aqueles que estiveram conosco esta noite. A minha gratidão, o meu muito obrigado. E vamos chamar o Rodrigo aí para as nossas despedidas. Gostaria também de agradecer a todos os nossos irmãos que aqui estiveram conosco, a nossa gratidão. Recebam o nosso abraço do coração. Eu só tenho a agradecer ao João e desejar a todos que acompanharam que estejam com a gente no próximo sábado. Compartilhem esse vídeo, que se inscrevam no canal para fortalecer, que deixem o seu joinha. Agradecer ao seu Eduardo mais uma vez pela parceria, que eu acho que sem o seu Eduardo, acho que cada um fazendo a sua parte, a coisa fica bom, né? Sem o seu Eduardo a gente não tinha a agenda. Sim. E eu estou aqui no comando técnico aqui. Perfeito. Então, muito obrigado, viu? E, como disse o seu Eduardo, tem mais 2 vezes esse ano, né, seu Eduardo? Opa! Mais 2 vezes. Deus quiser, com muita alegria. Então tá joia. Eu agradeço. Abraço a todos, hein? Muita gente hoje, hein, seu Eduardo? O senhor viu só? Muito bom. Bastante gente que eu nunca tinha visto, que tinha um rapaz de Ourinhos, acho que é sobrinho do senhor, é conhecido? Não é não. É Ramos também, mas não é. Depois eu vou perguntar para o Aquílio, ou para minha irmã lá em Chavantes, né? Esse nosso parente lá. Legal. Um grande abraço aí. Gente, boa noite para todos. Até o próximo sábado. Se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.